Estamos de volta com o seu programa Assembleia de Deus com você e eu quero convidá-lo agora para o momento muito importante do nosso programa, quando vamos meditar na Palavra de Deus. Para isto eu gostaria de convidá-lo a fazermos a leitura de apenas um versículo da Palavra de Deus, no qual nos basearemos para a nossa reflexão desta manhã. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 13, e no versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Cristo está em vós? Amigos, irmãos, telespectadores, nós nesta manhã vamos refletir baseado no tema a necessidade de autoavaliação de nossa condição espiritual diante de Deus. Nós estamos iniciando um novo ano e geralmente na passagem de um ano para o início de um outro ano, é o momento de reflexão, é o momento de autoexames, é o momento de reavaliações das ações, daquilo que fizemos durante o ano que findou, para que possamos ser mais produtivos, para que possamos ser mais úteis no ano que vem e, no caso, no ano que se inicia. Então, gostaria que você nos acompanhasse durante apenas uns 15 minutos neste raciocínio, a necessidade de autoavaliação de nossa condição espiritual diante de Deus. O apóstolo Paulo diz para os crentes que estavam em Corinto: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Primeiramente, a primeira parte do versículo diz: examinai-vos a vós mesmos. E aqui eu coloco o seguinte tópico: todos precisam examinar a sua condição diante de Deus. Todos. Não apenas as pessoas que ainda não são evangélicas, mas todos. Eu preciso examinar sempre a minha condição diante de Deus. Qualquer religioso, qualquer pessoa espiritual, qualquer jovem, adolescente, as crianças que já têm condição de avaliarem a sua condição, todos precisam avaliar a sua condição, examinar a sua condição diante de Deus. Quantas vezes nós passamos o ano inteiro sem fazer um autoexame da nossa vida, sem fazer um autoexame da nossa condição espiritual diante de Deus. E aí, às vezes, se vai à igreja uma vez por outra, apenas quando sobra tempo, porque nós vivemos hoje um cristianismo, uma religiosidade que só dá para Deus aquilo que sobra, como se Deus fosse um animal de estimação, como se Deus fosse alguém que não tivesse nenhum valor, e assim não examinamos como estamos diante de Deus. E o Senhor fica esperando que nós façamos um autoexame, que nós nos examinemos para percebermos, para sabermos, para compreendermos como é que estamos diante dele. E neste tópico, todos precisam examinar a sua condição diante de Deus. Eu digo, as Escrituras Sagradas nos orientam a fazer um autoexame e nunca examinar a vida do nosso próximo e nunca examinar a vida do nosso irmão. Mas você já parou para observar que é muito mais fácil a gente examinar a vida do outro? Você já parou para observar, para perceber
que é muito mais fácil a gente apontar os defeitos das outras pessoas? Talvez seja porque os nossos olhos são focados sempre para frente, ou seja, sempre para onde as outras pessoas estão. Mas nós não podemos olhar apenas com os olhos físicos. Nós precisamos olhar com os olhos espirituais. Nós precisamos olhar também para dentro de nós, primeiramente para dentro de nós. Não há mandamento nas Escrituras Sagradas para eu ficar examinando a vida do meu irmão, bisbilhotando a vida do meu irmão. Não há mandamento nas Escrituras Sagradas para eu ficar fazendo prejulgamento ou julgamento de valor da vida do meu irmão. A Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos. Observe que nesse texto sagrado o apóstolo fala pelo menos por 3 vezes a palavra vós. Vós. Examinai-vos, olha só, examinai-vos a vós mesmos. Segundo, portai-vos ou provai-vos a vós mesmos. E aí, terceiro, não sabeis quanto a vós, que Cristo está dentro de vós, que Cristo mora dentro de vocês. Então, em primeiro lugar, as Sagradas Escrituras nos orientam a fazer um autoexame, um exame da nossa própria condição diante de Deus. Se fizermos um exame da nossa condição diante de Deus, nós não vamos querer avaliar a vida do nosso irmão. Pelo contrário, nós vamos querer ajudar o nosso irmão. Nós vamos querer orientar o nosso irmão. Nós vamos querer dar a mão ao nosso irmão. Um dos grandes defeitos que existem hoje no meio dos cristãos é o mau hábito, é o pecado de querermos examinar primeiro a vida dos outros e nunca examinar a nossa. Mas em segundo lugar, neste tópico, há necessidade de autoexame para não presumirmos de nós mesmos que somos melhores do que o nosso próximo. Você talvez conhece alguém que talvez já tenha te olhado assim de cima para baixo. Talvez você conhece alguém que já tenha te olhado assim meio de banda. Talvez você conhece alguém que talvez não queira nem olhar para você, pensando que é melhor, pensando que é superior, pensando que está numa melhor condição, no melhor patamar espiritual. Mas se tal pessoa ou se tais pessoas fizerem um exame introspectivo, um exame de si mesmos, fizerem um exame para dentro de si mesmo, ou do que há dentro de si mesmas, vão constatar que nós não somos melhores do que ninguém. Por isso, nós precisamos sempre estar fazendo um autoexame para não presumirmos de que somos melhores do que nós mesmos. Daqui a pouco eu vou lhe mostrar qual a regra ou como nós devemos fazer este autoexame. Porque se de repente nós começarmos a fazer um exame de nós mesmos, comparando com meu irmão, possivelmente eu vou dizer, não, eu sou melhor realmente do que ele. Mas não é assim. Então, em segundo lugar, não devemos julgar os nossos comportamentos pelos comportamentos dos outros, mas devemos julgar o nosso comportamento pela palavra de Deus. Aqui é onde está o segredo do autoexame. Como eu acabei de dizer, se eu for querer julgar a minha vida, examinar a minha vida, comparar a minha vida com a vida de outras pessoas, talvez eu queira dizer, não, tem muita gente que eu sou um cara melhor do que ele, eu sou um camarada muito melhor do que aquele homem, do que aquela mulher, porque ele faz isso e eu não faço, etc, etc. Mas, observe bem, nós não devemos julgar as nossas vidas, não devemos examinar as nossas vidas, os nossos comportamentos baseados no comportamento dos outros, baseados no que os outros têm, mas baseados na palavra de Deus.
A nossa linha de medir está nas Escrituras Sagradas e nunca na experiência de ninguém, nunca nas vitórias de ninguém, nunca nos fracassos de ninguém, nunca nas virtudes ou nos defeitos de ninguém. Eu não devo julgar, eu não devo medir a minha vida pela vida de ninguém. O meu padrão de medida está no Senhor, baseado na sua santa e gloriosa palavra, nas Escrituras Sagradas, nos mandamentos de Deus. Eu devo examinar a minha vida baseado nos mandamentos de Deus, na palavra de Deus, nos ensinamentos que o Senhor tem para a minha vida e para a vida do meu próximo. Então, quando eu examino, quando eu avalio a minha vida, baseado nas Escrituras Sagradas, baseado na palavra de Deus, eu vou descobrir com muita facilidade que eu não sou melhor do que ninguém, que eu não posso mais do que ninguém. Eu não devo ter a arrogância de pensar que eu posso, que eu tenho, que eu sou mais do que as outras pessoas, simplesmente porque eu tenho uma melhor condição social, simplesmente porque eu tenho uma melhor condição financeira, simplesmente porque eu tenho uma melhor condição cultural, intelectual. Diante de Deus, nós somos medidos com a mesma medida, com a mesma regra, com a mesma régua de medir, com o mesmo padrão. E o padrão está nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor. Então, queridos, vou apenas repetir para a gente relembrar. Não devemos julgar os nossos comportamentos pelos comportamentos dos outros, mas pela palavra de Deus. E em terceiro lugar, o texto bíblico que nós lemos diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Aqui eu quero falar baseado no tópico. O exame que devemos fazer deve ser da fé que possuímos. E para examinarmos a nossa fé, nós não temos que examinar a nossa fé baseado na fé dos nossos pais. Eu não posso basear a minha fé na fé dos meus avós. Eu não posso basear a minha fé na fé simples dos meus antepassados. Eu posso até ver a fé deles, eu posso admirar a fé deles, e eu posso querer parecer com eles se eles foram homens de fé, se foram homens de Deus, mulheres de Deus. Eu devo querer parecer com eles. A Bíblia manda, a Bíblia nos orienta a seguir o exemplo deles. Mas a minha fé, o exame que o apóstolo nos manda fazer, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. É um mandamento para que a gente faça uma análise da nossa condição diante de Deus, para percebermos, para termos plena consciência de que estamos em Deus ou não estamos em Deus. Estou bem com Deus ou estou mal com Deus? Como é que eu estou? Então o exame deve ser da fé que possuímos em Deus, da nossa relação com Deus, do nosso comportamento diante de Deus. E aí, cuidado, tem algumas pessoas que às vezes dizem assim: não, eu não tenho contas a dar a homem, o meu negócio é com Deus. Olha só, isto é totalmente antibíblico. Isso é totalmente contrário aos ensinamentos das Sagradas Escrituras, porque a Bíblia diz que eu vou mostrar a minha fé pelas obras que eu pratico. Se eu sou um homem que compra e não paga e digo que sou crente, eu sou um péssimo exemplo. Se eu digo que tenho fé em Deus,
mas eu vivo de mal com as pessoas, eu vivo brigando com as pessoas, eu vivo arranjando inimizade com as pessoas. Que fé é essa que eu tenho? Aí o apóstolo diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Eu preciso examinar a minha vida para ver se as minhas atitudes são atitudes de um homem que tem fé, para ver se as minhas ações são ações de um homem que tem fé, para ver se as minhas palavras são palavras de um homem que tem fé, para ver se tudo o que eu faço ou deixo de fazer são ações positivas ou negativamente analisando de um homem que tem fé. Então, queridos, eu preciso examinar se eu ainda permaneço na fé, porque tem muita gente que pensa que ainda está na fé, mas já caiu da graça de Deus, já saiu dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque a sua fé não é uma fé bíblica. Ele baseia a sua fé em muitas coisas que ele ouve, baseia a sua fé em fábulas, baseia a sua fé em histórias, baseia a sua fé em experiências pessoais, às vezes bem-sucedidas ou mal-sucedidas, baseia a sua fé em coisas passageiras, em coisas vulneráveis, mas a minha fé deve ter base na Bíblia, até porque a palavra de Deus é o único meio do crescimento da minha fé. Segundo lugar, neste ponto, a nossa fé deve ter como base única as Sagradas Escrituras. Pastor, então, quer dizer que um bom exemplo não me leva a crescer na fé? Só o bom exemplo não te levará a crescer na fé. O bom exemplo baseado nas Escrituras te levará a crescer na fé. O bom exemplo pode até te motivar, mas quem vai fazer você crescer na fé é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a palavra que o Senhor destinou para ser o único meio da nossa fé. Então a nossa fé deve ter como base única as Sagradas Escrituras. E aí eu termino com o seguinte subtópico: nossa fé deve ser direcionada para a pessoa certa. E quem é a pessoa certa para quem nós devemos destinar ou direcionar a nossa fé? A pessoa certa é Deus. Então, quando a palavra de Deus diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, o apóstolo está me dando o mandamento de Deus para quem a minha fé deve estar destinada, sobre quem eu devo estar continuamente avaliando e reavaliando a minha vida em relação ao Senhor, em relação à sua vontade, para saber se eu estou andando dentro do seu querer. Eu quero finalizar esta reflexão na palavra de Deus dizendo a você: é hora de reexame, é hora de examinar-nos, ou de nos examinarmos a nós mesmos, examinar a nossa fé, a nossa condição, o que fizemos, o que deixamos de fazer, como falamos, como tratamos, nosso relacionamento com a nossa esposa, com o filho, com o esposo. É preciso então que nós nos avaliemos, que nós façamos uma autoavaliação espiritual da nossa condição com Deus e uma autoavaliação também da nossa condição social com as pessoas da sociedade, uma avaliação da nossa condição familiar, da nossa condição de marido, de esposa, de filhos, de patrão, de empregado. Como nós agimos durante o ano de 2013? Vamos querer repetir todos os erros do ano de 2013 no ano de 2014? Se nós não quisermos repeti-los, nós temos o auxílio de Deus, podemos contar com a ajuda de Deus, que quando o Senhor diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, o Senhor está nos dizendo: eu estou à disposição de vocês para vos ajudar. E é assim que o Senhor age em relação a todos nós. Eu quero orar com você e por você. Pai Santo que estais nos céus, eu quero te adorar, Senhor, e te glorificar pela ministração da Tua Palavra. E orar, meu Deus, por cada pessoa, meu Pai, que neste momento ouviu ou assistiu a pregação da Tua Palavra, Pai.
Eu quero pedir que o Senhor ajude a nós todos, Pai, a nos examinarmos diante do Senhor, sobre a nossa condição, Pai, diante do Senhor. Tanto, Pai, em relação à nossa vida espiritual, como em relação a qualquer área da nossa vida. Ajude, Pai, cada uma destas pessoas, dê graça, dê poder de Deus, dê iluminação de Deus, e que a Tua palavra ministrada nesta manhã, Senhor, possa continuar produzindo frutos para a glória de Deus. Pai Santo que estás nos céus, nós te adoramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Deus continue abençoando a sua vida.